Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. Eu sou o professor Artemison Montanha, do componente de História, e nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos processos de aprendizagem e compartilhando conhecimento. Então, queridos, nós vamos iniciar verificando o nosso objeto de conhecimento. Nossa aula de número 4 tem como objeto de conhecimento Amazônia e dinâmicas socioterritoriais. E o detalhamento nós temos espaços urbanos na Amazônia. Então esse é o objeto de conhecimento e o nosso detalhamento, e vamos aí a mais uma aula. Então, queridos, como nós vimos ali no nosso objeto de conhecimento do detalhamento, nós vamos falar sobre a construção dos espaços urbanos na Amazônia. Mas você vê aqui atrás da gente, nessa imagem, né, os chamados ciclos econômicos, pelo menos alguns deles a gente apontou aqui para vocês, como por exemplo aqui, na colonização do Brasil, onde a gente vai ter, por exemplo, a extração do pau-brasil, nós temos ali o ciclo da borracha um pouco depois, já principalmente na região amazônica, e também nós temos a Zona Franca de Manaus, que são alguns desses ciclos econômicos. Mas se nós vamos falar sobre a construção desses espaços urbanos, por que trazer então essa questão desses ciclos econômicos? É porque justamente os processos de ocupação da Amazônia e organização desses espaços urbanos vão estar diretamente ligados, tá bom, a esses ciclos econômicos que possibilitam a ida e vinda de pessoas de regiões diferentes, tá, para a Amazônia, por exemplo, tá ok? Então, lembra, a economia está diretamente relacionada ao processo de organização desses espaços urbanos. E por isso nós vamos falar sobre o que, professora? Nós temos aí, olha, nossos ciclos econômicos, né, e os nossos processos de urbanização, né? Então a gente vai analisar esses ciclos, essas atividades econômicas em cada uma dessas etapas, né? E o crescimento dessas cidades, né, de acordo com essas etapas, né, esses ciclos que nós colocamos aí. Em 1500, né? Isso, para você ter uma noção mais expandida sobre esses ciclos econômicos, nós trouxemos a nossa linha do tempo aqui, tá bom? Para você ter uma noção maior sobre em que momentos esses ciclos econômicos aconteceram e a que eles estavam ligados. Como, por exemplo, ali a professora acabou de citar, 1500, nós temos então a chamada data oficial, entre muitas aspas, como está ali escrito ali, ó, o descobrimento do Brasil. Por que descobrimento entre aspas? Porque, historicamente falando, esse termo descobrimento já está em desuso, porque a Terra, você já deve saber, que ela era ocupada e muito bem ocupada por uma infinidade de etnias diferentes que já estavam nas terras aqui, né, antes da chegada dos portugueses. Por isso, descobrimento entre aspas. Mas, após isso, nós temos um outro momento ligado ainda a esse momento da colonização, que é 1530, tá bom? Que é o início da economia da cana-de-açúcar, onde nós vamos ter as primeiras plantações sendo implementadas e, de fato, dando início ao processo de ocupação por parte dos portugueses ao Brasil, certo? E o que mais nós vamos ter, professora, na sequência? E aí nós temos, né, já nos séculos 17 e século 18, nós temos a colonização da Amazônia, né, onde nós vamos verificar também esses ciclos econômicos, né, a partir de cada uma dessas etapas. E aí, mais à frente, nós temos a economia da borracha, né? Aí a gente vai observar também cada uma dessas etapas no século XIX, meados do século XX. Aí nós temos, em 1879, o primeiro ciclo. Logo depois, a gente já vai observar o período do declínio, né, no ano aí de 1912, como a gente pode observar. E em 1960 a gente já tem uma outra atividade, né, já saindo ali do setor primário, né, com as atividades do extrativismo, pecuária, agropecuária. E aí a gente tem um processo de industrialização no Brasil tardio, e aí a gente tem a chegada da Zona Franca de Manaus, que nós vamos observar também mais à frente. Então você observou que nós traçamos a nossa linha do tempo trazendo o processo macro de Brasil, da formação dos espaços urbanos no Brasil a partir da agricultura introduzida pelos portugueses, até chegar aqui, ó, na Zona Franca de Manaus, que é especificamente aqui na nossa região, aqui em Manaus, onde se concentra o polo industrial, claro que atrai muita gente do estado todo e também de estados vizinhos, trazendo esse processo de migração em busca de oportunidades de trabalho, também está diretamente relacionado a esse processo de formação
dos espaços urbanos. Então, a gente está trazendo do macro para o micro, certinho? Então, nós vamos começar falando sobre a questão da colonização da Amazônia nos séculos 17 e 18, tá bom? Então, nós vamos verificar que o início dessa colonização vai se dar principalmente com a ajuda de quem? Das missões jesuítas e a fundação das fortalezas. Por quê? Porque nesse momento a coroa portuguesa tinha medo de perder suas possessões para outras nações. Então você imagina que com isso, colocando a presença, né, dos militares e dos soldados que eram ligados diretamente a quem é a coroa portuguesa e as missões jesuítas, nós vamos ter então o processo de formação das primeiras vilas, dos primeiros povoados, associados diretamente a um processo de transformação cultural que vai envolver nas mudanças de língua, onde os indígenas serão obrigados a falar o português, a se vestirem como português e a adotar também comportamentos tipicamente como os portugueses, tanto para se alimentar, quanto também hábitos de moradia, certo? Exatamente, a cultura, né, professor, de uma forma geral, né, que teve influência, né, em cada um desses locais, né, de acordo com esses colonizadores, onde eles chegavam, colonizavam, e aí a gente vai observar isso também ao longo aqui da nossa aula. Exato. Pode... E aí nós temos os ciclos, né, entre os ciclos que a gente vai comentando com vocês, durante a nossa aula, nós temos o ciclo das drogas do sertão, né? Aí a gente vai observar a exploração de alguns produtos florestais, né? Aí a gente observa ainda as atividades do setor primário nessas áreas. Aí a gente pode falar um pouco do cacau, da baunilha. São algumas dessas atividades, alguns desses produtos, né, que eram explorados, que foram ali explorados, cultivados, e muitas das vezes ali essa renda, né, professor, ela era enviada para a coroa, né? Exato, e isso era um motivo até de briga, né, entre os colonos chamados leigos e missionários. Chamados colonos leigos eram aqueles que não eram ligados à igreja. Os missionários eram quem? Os corpos de missões, como jesuítas, carmelitas, capuchinhos e diversas outras, que estavam já estabelecidos na Amazônia, porque enquanto os religiosos não pagavam nenhum imposto, né, os soldados, as outras pessoas que não eram da igreja tinham que pagar pesados impostos para a coroa portuguesa. Isso virou motivo de briga, e isso também está associado a esse processo de ocupação. Por quê? Porque eles também disputavam a posse da mão de obra indígena, que nós vamos ver na nossa próxima cartela, no nosso texto, diz assim, ó, mão de obra indígena escravizada por meio de missões, onde aquelas missões religiosas iam para os aldeamentos, né, ou melhor, para as aldeias, para fazer o processo de convencimento de que essas etnias saíssem de seus locais de origem e fossem até os aldeamentos desses missionários, né, para fazer os chamados descimentos. Mas também havia algumas outras formas, como, por exemplo, as chamadas guerras justas e resgates, tá bom? Então, nós vamos ter também ainda nesse momento a criação do estado do Grão-Pará e Maranhão, que é o que vai começar a dar uma certa delimitação territorial para a região. Ou seja, quando nós falamos nessa criação desses espaços urbanos, nós falamos tanto no micro, no sentido dos primeiros povoados, aldeamentos, até virar vilas e cidades, como também no processo mais macro. As províncias estavam sendo criadas, ganhando contornos geográficos, não é isso, professora? Exatamente, professor. E quando a gente fala sobre esse processo de urbanização, né, as pessoas elas acabam ligando esse processo de urbanização apenas com as atividades voltadas para o setor secundário, né, a industrialização, o crescimento daquelas cidades, mas a gente pensando, né, nessas atividades, nesses povoamentos que foram surgindo, até mesmo a chegada dos portugueses, né, dos europeus no Brasil, a gente já tem esse crescimento urbano, né? A gente já tem ali o surgimento de povoados, de vilas, como a gente vai observar agora na próxima imagem. Aí nós temos a formação dessas primeiras vilas, né, às margens dos rios, e aí a gente vai observando, né, esse processo, esse crescimento urbano, né? Nós temos essa importante bacia hidrográfica, né, que é a bacia hidrográfica da Amazônia, e a população, ao longo dos rios, povoando, surgindo essas vilas, a formação dessas novas rotas fluviais, né, para esse processo de migração, essa logística, a chegada de mercadorias na nossa região,
o início dessa rede urbana amazônica, né? E também a formação de diversas comunidades nordestinas nas cidades amazônicas, né? Se a gente for analisar, a gente for observar esses migrantes que vieram para a Amazônia ocupar em busca de melhores condições de vida, de trabalho, com o que via acontecendo com esse ciclo da droga do sertão, da borracha, a gente vai perceber que a gente tem muitos nordestinos, né, que ocuparam e que estão ainda na região. Outro ponto que reforça o que a professora Andresa observou, que a formação desses espaços urbanos se inicia justamente com os processos de colonização, é que a maioria, posso até chutar que todos os nossos municípios no Amazonas e também no nosso estado vizinho Pará, quando são fundados, eles têm nomes de cidades portuguesas, tá bom? É um outro exemplo. Então, essas delimitações e criações dos espaços urbanos começam até mesmo dessa forma, copiando o nome dessas cidades europeias e sendo colocadas aqui também na nossa região. Mas um outro ponto que a gente tem que falar também, já um pouco depois do processo de colonização, e que vai, de fato, garantir que esse processo de formação de espaços urbanos continue se desenvolvendo, é a chamada economia da borracha, que vai acontecer entre os séculos XIX ao século XX, que vai ser muito importante. Por quê? Porque século XIX é o momento que o mundo estava em frenesi por conta do alto desenvolvimento industrial, principalmente nos países que se ligaram diretamente à indústria automobilística, como, por exemplo, os Estados Unidos, que eram um dos grandes consumidores dessa matéria-prima, que era a borracha, proveniente de quê? Da seringueira, né? Chamada de Hevia brasiliensis, esse é o nome científico, comumente conhecida como seringueira para a gente, tá bom? Então vamos observar aqui alguns detalhes sobre esse momento, tá? Onde o primeiro ciclo nós temos 1879 a 1912, tá? E o que vai acontecer nesse momento? A exploração do látex da seringueira, logicamente, como a gente está acompanhando os nossos pontos aqui. No entanto, para que houvesse a garantia de que essa quantidade que era necessária para a indústria estrangeira fosse de fato suprida, era necessária uma grande quantidade de mão de obra. E adivinha de onde vai vir? Justamente da região Nordeste que a professora Andresa citou. Porque naquele momento o Nordeste passava por uma grande seca, tá? Então as pessoas estavam desesperadas buscando formas alternativas de sobreviver. E uma dessas formas foi entrar nos planos do governo de imigração, de trazer grande parte dessa mão de obra nordestina para onde? Para dentro da Amazônia, do Amazonas principalmente, e também no Pará, para quê? Para extrair mão de obra. Como a gente vai ver, então, temos migração em massa de nordestinos chamados de soldados da borracha. E o que mais nós podemos observar nesse momento? E aí nós temos também ainda, né, nesse primeiro ciclo, entre os séculos XIX e século XX, nós temos a prosperidade, né, o processo de urbanização dessas cidades, como eu comentei com vocês. Aí nós temos Belém, Manaus, né, essas grandes capitais da região norte, concentrando aí esse processo de urbanização, o crescimento urbano também ali da população. Aí nós temos a construção de teatros, a infraestrutura urbana, né? Tudo isso faz parte desse processo de urbanização, né? Até então, aquelas atividades econômicas que antes eram centradas ali apenas nas atividades do setor primário, de pequenas atividades da agricultura, mas a gente ainda não observava, né, esse crescimento dessas cidades, né? Mais ali para a região sudeste, com as atividades até então ainda do setor primário, mas com o crescimento ali já também da chegada, né, mesmo que tardia, desse processo de industrialização nas regiões sul e sudeste. E aí, em 1912, a gente vai observar o declínio, né, professor? Exato. Aí desse processo, dessa atividade da borracha. Exato, justamente porque também a Ásia, né, principalmente lá na Malásia, se vai começar um processo de plantação através do sistema de agricultura da seringueira também para a produção desse látex, né, da seringa. Por quê? Porque aqui, e por que isso vai ser problemático? Porque aqui na Amazônia ainda se retirava da seringueira silvestre esse látex, essa borracha. E então chegava às vezes que uma seringueira de distância para outra era quilométrica. O seringueiro passava um dia todinho para sangrar ali o leite de 5 seringueiras, enquanto na Malásia
era muito mais fácil porque uma seringueira estava ao lado da outra. Então isso garantiu uma grande produção com um preço muito mais baixo. Então, por conta disso, a gente vai ter uma queda brusca nos preços, tá, no mercado internacional da borracha, quebrando a economia, então, nesse momento, da Amazônia relacionada à borracha. Certo? Mas, apesar dessa queda, é certo também que nós temos que observar que nesse momento nós tivemos um grande crescimento econômico e urbano também dentro do Amazonas, principalmente na cidade de Manaus, onde nós tivemos um período chamado de Belle Époque, tá bom? A Belle Époque amazônica que está ligada a essa questão da urbanização, onde a gente vai ter o quê? Impacto urbano, que teve um período de intensa urbanização e enriquecimento das cidades de Belém e Manaus, que receberam obras luxuosas como o Teatro Amazonas, como nós vamos, por exemplo, verificar que não apenas o teatro, mas outras coisas também foram implementadas nesse momento, que marcam esse processo de urbanização, como a gente vai ver no nosso vídeo. E bem, meus queridos, já que é para a gente falar sobre Belle Époque, sobre a cultura da borracha, que esse momento que trouxe tanta riqueza para Manaus e para, claro, alguns setores da nossa sociedade, para pouquíssimas pessoas, na verdade, nada melhor do que a gente trazer para vocês alguns símbolos desse momento que marcaram época, como, por exemplo, o nosso mundialmente famoso Teatro Amazonas, que data sua inauguração de 1896 e que foi construído no coração da floresta para rivalizar com os teatros das capitais europeias, num processo de talvez tentar civilizar o homem da floresta. Claro que isso não condizia muito com o momento, né, em que se vivia uma população mais empobrecida, em contraste com uma outra pequena parte da população local que ostentava a riqueza, ok? Mas, para além do nosso teatro, temos também um outro importante símbolo do momento que a gente vai ver na sequência. E ainda nesse frenesi da Belle Époque, gerada pela economia da borracha, no final do século XIX nós temos a implementação do bonde elétrico, que terminava por mudar a dinâmica de transporte dentro da cidade, que agora interligava os bairros mais distantes por onde o trilho passava, claro, ao centro da cidade. Então, nesse momento, Manaus vivenciava um intenso processo de transformação nas questões de cultura, economia e também na questão de transporte, além dos diversos símbolos de modernidade que foram criados nesse momento, como, por exemplo, o teatro e os nossos trilhos do bonde elétrico. Então aí vocês tiveram alguns dos exemplos, né? Teatro, bonde, eletricidade, são alguns dos pontos que marcaram esse processo de urbanização do Amazonas a partir da economia da borracha. Mas, para além disso também, tivemos algumas coisas importantes, como, por exemplo, integrar para não entregar, porque depois disso um grande movimento que vem ligado à economia e urbanização é justamente durante o período militar, onde nós vamos ter grandes projetos, tá, diretamente pensados para a região amazônica, com uma tentativa de fazer um processo de integração nacional da região norte, tá, para todo o resto do país. Então vamos lá dar uma olhadinha nesse aspecto? Integrar para não entregar, a Amazônia na ditadura militar. O início da ditadura deixou suas marcas na ocupação da Amazônia dentro de um discurso nacionalista. Os militares pregam a unificação do país. Além disso, é preciso proteger a floresta contra a internacionalização. Em 1966, o presidente Castelo Branco fala em integrar para não entregar. Exatamente, gente. Então, a gente tem esse processo de integração, né, da Amazônia para, como se fosse para com o restante do Brasil, né, que nós estávamos ali excluídos, enquanto a gente tinha ali um rápido crescimento, não, a gente tinha um crescimento industrial nas regiões sul e sudeste. E aí nós temos essa operação Amazônia, né, com a reunião de várias medidas que foram tomadas, projetos, né, decretos também que foram implementados
na região norte. E qual seria essa justificativa, né? Seria justamente essa questão dessa integração, né? Que seria minimizar ou eliminar o atraso econômico na Amazônia, né? E aí a gente tem o surgimento da BASA, né, com a fomentação e agente financeiro, né, com o banco em 1966. Temos também a criação aí de um órgão que foi a Sudam, dentro dessa justificativa, né, para minimizar e eliminar esse atraso, que foi o executor da política do governo do ano de 1966. Algumas das consequências que a gente pode analisar são a expansão da fronteira agrícola, nós temos também a formação de cidades, né, ao longo das rodovias que foram surgindo também, como, por exemplo, Altamira, Itaituba, e aí a gente observa também esse processo de intensificação da urbanização e também ali o surgimento de problemas sociais, né, que vão surgir com esse crescimento, muitas das vezes ocorrendo também de forma desordenada, né? A gente tem um planejamento, mas esse crescimento urbano ele não digamos que entrou nesse planejamento com esse novo ciclo dessa economia. E nesse novo ciclo ainda continuam algumas novidades, como a gente vai ver na nossa próxima imagem aqui, uma notícia, tá bom, do CMA News, onde nós temos Transamazônica, obra inacabada do governo. Transamazônica, iniciada em 10 de outubro de 1970, as obras pretendiam ligar o Nordeste até o Acre e, ultrapassando as fronteiras nacionais, chegar até o Oceano Pacífico. Seu projeto previa mais de 4.200 quilômetros de extensão, ou seja, como a gente vai ver na nossa próxima imagem, o mapa que recorta o Brasil ali, ó, de uma ponta a outra, tá? Ali, ó, saindo lá de Benjamin Constant, dentro do Brasil ainda, ali naquele tracejado, até chegar lá em João Pessoa, seria esse o trajeto que a BR-230 ou Transamazônica deveria interligar, né? Vários estados, várias cidades, facilitando o tráfego de pessoas e principalmente de mercadorias. Então, a abertura dessas rodovias também fazia parte desse processo, desses grandes projetos para a Amazônia de integrar para não entregar. E quais eram os principais objetivos? Vamos ver? Ocupar a Amazônia, incentivando a migração de pessoas de outras regiões, especialmente do Nordeste, promover o desenvolvimento econômico com a abertura de novas áreas para agricultura e pecuária. O que mais? Facilitar o escoamento da produção e o acesso a recursos naturais, como madeira, minérios e etc. E afirmar a soberania nacional sobre a região amazônica, em meio a pressões internacionais sobre sua preservação. Então, BASA, Sudam, abertura de rodovias como a Transamazônica são alguns desses aspectos que o governo militar implementou para o desenvolvimento da Amazônia e também, claro, sua urbanização. Mas, além desses, temos ainda um aspecto que é bem importante até os dias de hoje. Nós temos a criação da Zona Franca de Manaus, né? Aqui nós temos que ela foi implantada no ano de 1967, né? E aí a gente observa essa promoção dessa industrialização e também desse crescimento urbano acelerado, né? E aí a gente tem as características da chegada dessas indústrias, os benefícios que são ofertados para que essas indústrias se instalem aqui na região. E aí nós temos concentração econômica e populacional em Manaus, né? E a gente vai observar também esse processo de migração dos municípios do Amazonas e também de outras regiões da região norte, voltados aí para Manaus, né? Em busca de melhores condições de vida, em busca de emprego, com essa oferta, né, de empregos, mas também a gente vai observar alguns problemas, né, relacionados a esse rápido crescimento econômico, a chegada dessas indústrias e também esse processo de urbanização. Nós vamos observar a desigualdade, né, a favelização, aí a gente tem essa oferta de emprego, mas essa oferta de emprego ela vai ser voltada para as pessoas que já têm uma especialização, que já tinha ali o ensino fundamental, o ensino médio, algumas exigências, né, e não estava sendo ofertado para todos, né? E, consequentemente, a gente vai observar diversos problemas. E aí nós temos a metropolização na Amazônia, né? A gente observa que a região brasileira ela é constituída de 772 municípios, né? Contando com uma população aí, os dados são do IBGE do ano de 2021, de aproximadamente 28,4 milhões de pessoas, né? E aí nós temos que 72% da sua população vive em áreas urbanas ainda no início do século XXI.
Manaus, localizado na parte mais ocidental, né, na Amazônia Ocidental, e Belém, na Amazônia Central, concentra grande parte da população, né, como nós vimos lá no início, né, essa concentração em Manaus e em Belém, nessas duas grandes e importantes capitais da região. São polos de desenvolvimento e também onde a gente vai encontrar as sedes das atividades econômicas, as sedes dessas atividades políticas e culturais, certo? E aí a gente vai observar as categorias de cidades na Amazônia, né? Nós temos as cidades ribeirinhas, né? Observamos também as cidades rodoviárias, como a gente observou ao longo da aula, né? Onde que essas populações foram ali se concentrando, surgindo aquelas vilas, aqueles povoados ao longo dos rios, depois ao longo das rodovias, e cidades ribeirinhas e rodoviárias, tá bom? E aí nós temos que apenas 51%, né, aproximadamente aí 396 desses municípios da Amazônia Legal, eles possuem um plano diretor, né? E aí, se a gente for observar também o plano diretor, eles possuem esse plano diretor, mas o plano diretor ele não é colocado muitas das vezes em prática, né? O que vai gerar também, ocasionar diversos problemas. Aí nós temos o crescimento desigual das cidades, né? Nem todas as cidades elas acompanharam o crescimento, e isso a gente pode observar efetivamente com relação a Manaus e a Belém, com relação às outras capitais, né? Que não tiveram ali o mesmo crescimento. Exato. Aí a gente observa a concentração de renda, né? Os problemas voltados à desigualdade social, os serviços básicos também de educação, de saúde, saneamento básico também, que não vai ser ofertado para a população. E aí nós temos o fortalecimento dessas cidades médias, né, a formação de corredores logísticos, a expansão também da fronteira agrícola, né, causando também diversos problemas ambientais, né, mas é um outro assunto aí também que a gente poderia falar. Né? Dá uma outra aula. Daria uma outra aula, exatamente isso. E aí nós temos esse crescimento desordenado, né? Aí eu vou pontuar aí alguns para vocês, né? Que seria a migração em massa, né? A gente observou isso durante a aula, principalmente para quais capitais? Nós vimos Manaus e Belém, né? O processo de favelização também, que ele vai ser ocasionado por esse crescimento desordenado, apesar de uma grande parte dessas cidades ter um plano diretor para orientar ali esse crescimento urbano, as atividades econômicas daqueles locais, mas a gente não tem isso sendo colocado em prática. E aí também, com a expansão dessa fronteira agrícola que eu comentei com vocês, a gente vai observar os problemas relacionados ao meio ambiente, né? Desmatamento, queimadas, os conflitos fundiários também, né? Porque muitas das vezes isso vem ocorrendo em áreas, em territórios indígenas, e aí a gente observa esses conflitos com relação à terra, né? Até mesmo porque a gente não tem também essa estrutura fundiária, né? Esse planejamento voltado para isso, né, professor? E eu acredito que eles também já devem ter ouvido nas mídias sociais, até mesmo nos jornais, né, na TV, alguns desses conflitos sendo citados, né? Onde um dos mais emblemáticos que nós tivemos alguns anos atrás foi Raposa Serra do Sol, aqui no lado, né? Dos arrozeiros, com as pessoas que reclamavam, reivindicavam a posse da terra por tradição. E por conta disso também hoje nós temos algumas outras questões sendo debatidas, né? No Senado, né? Como, por exemplo, a questão das demarcações das terras indígenas e quilombolas, que também estão associadas a essa questão da expansão dessas fronteiras agrícolas, tá? E claro também desse processo de urbanização, tá? Dessa construção dos espaços urbanos na Amazônia, não só na Amazônia, mas no Brasil também, em outros estados, essas mesmas questões ainda estão presentes. Então, queridos, a gente vai finalizando por aqui. Essa foi a nossa aula de hoje.